Queridos irmãos, sou o diácono Marlon Alexandro, quero partilhar com você o Evangelho do dia. Hoje vamos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Mas antes, curta este vídeo, que você possa também se inscrever no nosso canal e transmitir este vídeo às pessoas que você mais ama, aos seus amigos, aos seus familiares, às pessoas que estão nos seus grupos de WhatsApp também. É a palavra de Deus e ela deve chegar a todos os cantos deste mundo, deste planeta. Ela é luz para o nosso caminhar. Então vamos para o Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Jesus ele entra numa barca e pede para que o levem para o outro lado da margem. E aí ele entra na sua cidade. Este Evangelho de Mateus ele não vai detalhar essa situação, mas trazem a Jesus um paralítico deitado numa maca. Em outro evangelho vai explicar com mais detalhes que Jesus estava numa casa e ele começa a falar e as pessoas enchem aquela casa, não tem mais como ninguém entrar pelas portas. E aí chegam alguns homens com um paralítico deitado numa maca. Vendo que não tinha como entrar, eles resolvem abrir o teto da casa e descer o paralítico exatamente onde Jesus estava, no meio de todos os presentes ali. Estavam também presentes alguns mestres da lei. Então, quando eles levam esse paralítico até diante de Jesus, Jesus ele surpreende a todos. Ele diz a seguinte frase: coragem, os teus pecados estão perdoados. Olha o que Jesus falou para este homem. Jesus não falou assim, você está curado. Jesus falou, os teus pecados estão perdoados. Aí aqueles mestres da lei que viram Jesus falar aquela frase, por quê? Eles se assustaram e começaram a pensar, este homem está blasfemando, porque somente Deus tinha o poder de perdoar os pecados. Então como é que Jesus estava falando, os teus pecados estão perdoados? Como eles ficaram pensando, Jesus, ele sabia o que eles estavam pensando. Jesus falou, por que estáis pensando estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Para mostrar para vocês que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. Aí ele olha para o paralítico e fala, levanta, toma a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico levantou, foi curado ali, ocorre um milagre, né? E ele levanta, feliz da vida, pega a maca dele e vai embora. Passa por entre todos. Todos ficam muito assustados pelo ocorrido. E uns chegam até a dizer assim, como é que Deus dá o poder aos homens e eles glorificam a Deus por tudo aquilo que ocorreu. O que a gente aprende com esse evangelho de hoje? A gente aprende que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor da vida, que Jesus é o Senhor que é enviado do Pai até nós para nos salvar. Ele é o Yeshua, Deus Salvador. Por isso que ele perdoou os pecados daquele homem. Ele sabia que aquele homem necessitava de muito mais do que um milagre de se levantar. Ele necessitava de ter os pecados perdoados, como eu, como você necessita. Às vezes pensamos que somos normais, somos perfeitos, temos braços, pernas, temos corpo, entre aspas, normal. Pensamos que não precisamos do Senhor, precisamos do seu perdão, porque do que adianta ter o corpo inteiro normal e ir para o inferno? Isso está até em outro texto, né, da Sagrada Escritura, do Evangelho. O que eu preciso é de Deus. Então Jesus ele perdoa os pecados primeiro daquele homem. E para mostrar, porque claro, visivelmente, humanamente falando, com os olhos humanos, era muito mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados. É muito mais difícil dizer para alguém que é paralítico, que todos conhecem que é paralítico, que não anda, que não tem as forças nas pernas, né? É muito difícil alguém dizer assim, levanta-te e anda. Só que como eles, mestres da lei, sabiam que somente Deus tinha o poder de perdoar os pecados, então Jesus fala, para mostrar para vocês que eu tenho o poder de perdoar os pecados, eu digo ao paralítico, levanta-te e anda, que é o mais difícil a olhos humanos, né? E ele levantou e andou. Ou seja, Jesus demonstrou que ele é Deus,
Ele é o Deus da vida, é o Deus do amor. Ele é o Deus que perdoa os pecados. Ele é o Deus que faz milagres. Ele é o Deus que cura as doenças, as enfermidades e que cura a paralisia. Aquele homem pegou a sua maca e foi feliz da vida para casa, curado. Outra coisa que eu queria destacar é a fé dos homens que trouxeram o paralítico. Jesus viu a fé destes homens. Com certeza eles ganharam pontos, no céu, pela vontade de querer levar aquele homem paralítico até Jesus. Eles tiveram a excelente ideia de abrir o teto da casa e descer aquela maca, aquele paralítico com aquela maca diante de Jesus, chamando a atenção de Jesus para que Jesus curasse o paralítico. Então, eu preciso ser este que carrega o enfermo para Jesus. Você também precisa ser um homem destes que carrega a maca do paralítico, que abre o teto para que o paralítico desça até Jesus, para que o enfermo chegue até Jesus. Nós precisamos ter a bondade no coração e levar as pessoas enfermas a Jesus, para que Jesus as cure, para que Jesus as liberte. Então, que nós possamos ser homens e mulheres de fé, termos a fé que estes homens tiveram. Nós possamos acreditar que Jesus é Deus e Ele pode tudo. Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode salvar. Incline a sua cabeça nesse momento, eu vou estender as minhas mãos na autoridade do nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, abençoa, que Tu possa, Senhor Jesus, manifestar a Tua glória na vida desses irmãos que recebem a oração neste momento. Aumenta a fé, Senhor, para que eles tenham a fé destes homens que levaram o paralítico até vós. Aumenta a fé, Senhor, para que nós possamos, Jesus, acreditar que Tu és Deus, que Tu podes perdoar os nossos pecados, que Tu podes, Senhor, nos curar as nossas enfermidades, curar as nossas fraquezas. Abençoa, Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Comente neste vídeo o que mais tocou o seu coração, que você também possa fazer o seu pedido de oração. Eu estarei rezando por você. A paz esteja convosco.